A mochila azul flutuava na enxurrada, girando lentamente enquanto a água da chuva arrastava folhas, lixo e pedaços de papelão pela sarjeta da Avenida Brasil. Era quase meia-noite quando Dona Célia a viu, iluminada pelos faróis intermitentes dos carros que passavam. Ela reconheceu imediatamente aquela mochila surrada, com o desenho desbotado do super-homem na frente. Pertencia a Dudu, o menino de 8 anos que todos os dias ficava no sinal entre a Penha e Bom Sucesso, vendendo balas e limpando para-brisas com seu sorriso banguela que desarmava até os motoristas mais apressados. Mas Dudu não estava ali. Só a mochila, encharcada, balançando na correnteza violenta que a tempestade de verão havia criado nas ruas do Rio de Janeiro. Célia sentiu o coração disparar. Largou a sacola de compras que carregava e correu em direção à mochila, quase escorregando no asfalto molhado. Seus chinelos chapinhavam na água que já cobria seus tornozelos. Quando conseguiu pegar a mochila, abriu o zíper com as mãos trêmulas. Dentro, molhados e amassados, estavam os cadernos que ela mesma havia dado ao menino 3 semanas atrás, quando descobriu que ele sonhava em voltar para a escola. Havia também uma foto plastificada, dobrada tantas vezes que os vincos estavam brancos, Dudu pequeno, no colo de uma mulher que sorria para a câmera. Dudu! Célia gritou, mas sua voz se perdeu no barulho ensurdecedor da chuva batendo no asfalto e nas marquises das lojas fechadas. Dudu, onde você está? Ela olhou ao redor, desesperada. O sinal vermelho piscava, refletindo na água acumulada. Carros passavam em alta velocidade, jogando jatos de água suja para os lados. Não havia ninguém na rua além dela. As calçadas estavam desertas, as portas dos estabelecimentos trancadas com cadeados e correntes. Era uma noite típica de temporal no Rio, quando a cidade inteira se recolhe e as ruas se transformam em rios perigosos. Célia conhecia Dudu há quase 1 ano. Desde que ele apareceu naquele cruzamento, magro demais, com roupas grandes demais, mas com aquela determinação nos olhos que ela nunca havia visto em uma criança tão pequena. No começo, ela apenas comprava balas dele toda vez que passava. Depois, começou a trazer comida, um sanduíche extra do seu almoço, frutas que sobravam da feira. Aos poucos, entre sinais vermelhos e conversas rápidas, Dudu foi se abrindo. Ela soube que ele dormia embaixo do viaduto com outros meninos de rua. Que sua mãe havia desaparecido há 2 anos, e que ele nunca conheceu o pai. Que ele guardava cada moeda que ganhava em uma latinha enterrada em um lugar secreto, porque sonhava juntar dinheiro suficiente para alugar um quartinho e tirar sua irmã mais nova de um abrigo em Caxias. Que ele tinha apenas 8 anos, mas falava como se tivesse 80, com aquela sabedoria triste das crianças que cresceram rápido demais. Ele não sairia daqui sem a mochila, Célia murmurou para si mesma, apertando o objeto contra o peito. Nunca. Ele guarda tudo aqui dentro. Um raio cortou o céu, seguido por um trovão que fez os vidros das lojas tremerem. A chuva aumentou ainda mais, se isso era possível, transformando-se em uma cortina densa e violenta. Célia sentiu lágrimas quentes misturarem-se com a água fria que escorria pelo seu rosto. Ela pensou em todas as vezes que havia oferecido ajuda a Dudu, tentado convencê-lo a aceitar abrigo, a buscar assistência social, a confiar nos adultos. Mas o menino sempre recusava com aquele sorriso triste, dizendo que precisava cuidar de si mesmo, que já era grande, que conhecia as ruas melhor do que ninguém. E agora ele havia desaparecido. Célia pegou o celular do bolso, protegendo-o da chuva com a mão, e discou para o número que ela nunca pensou que precisaria usar, a polícia. Enquanto esperava alguém atender, seus olhos vasculhavam cada sombra, cada esquina, cada entrada de loja. Onde um menino de 8 anos poderia ter ido em uma noite como essa? Porque ele largaria sua mochila, o único objeto de valor que possuía. Alô? Eu preciso reportar o desaparecimento de uma criança, ela disse quando finalmente alguém atendeu, sua voz engasgada. Um menino de rua. Ele estava aqui há algumas horas e agora só encontrei a mochila dele na enchente. A voz do outro lado soou cansada, burocrática. Perguntas de protocolo. Nome completo da criança. Idade. Características físicas. Célia respondeu o que sabia, mas percebeu, com o coração apertado, que sabia tão pouco. Não conhecia o sobrenome de Dudu. Não sabia onde exatamente ele dormia. Não tinha o contato de nenhum parente, porque Dudu não tinha ninguém. Senhora, vamos registrar a ocorrência, mas com esse temporal, só poderemos iniciar buscas quando a chuva passar, a voz explicou. Crianças de rua costumam se abrigar em lugares diferentes durante tempestades.
É provável que ele apareça amanhã. Célia desligou o telefone, sentindo uma fúria impotente crescer dentro dela. É provável que ele apareça amanhã. Como se Dudu fosse apenas mais uma estatística, mais um número, mais uma criança invisível que a cidade havia aprendido a ignorar. Mas ele não era invisível para ela. Dudu tinha nome, tinha sonhos, tinha aquele jeito especial de inclinar a cabeça quando estava pensando em algo sério. Ele desenhava super-heróis nos cantos dos cadernos que ela lhe deu. Ele dizia que quando crescesse, ia ser médico para cuidar de pessoas doentes que não tinham dinheiro. Ele existia, era real, importava. E agora estava desaparecido. Célia olhou novamente para a mochila em suas mãos, e foi então que notou algo que não havia visto antes. Presa no zíper, balançando como uma bandeira molhada, havia uma tira de pano amarelo rasgado. Ela a reconheceu imediatamente. Era parte da camiseta do Flamengo que Dudu sempre usava, aquela que estava tão velha que mais parecia um trapo. Seu estômago se revirou. Se um pedaço da camiseta estava preso na mochila, arrancado com força, isso significava que algo violento havia acontecido. Dudu não havia simplesmente largado a mochila e ido embora. Alguém, ou alguma coisa, o havia separado dela com força. Célia abraçou a mochila com mais força, sentindo o peso da água encharcada, e olhou para a tempestade que transformava a cidade em um caos de luzes borradas e sombras ameaçadoras. Alguma coisa terrível havia acontecido com Dudu. E ela, que havia prometido silenciosamente cuidar daquele menino sempre que o via no sinal, que havia se tornado a única constante positiva na vida instável dele, não podia simplesmente esperar o amanhecer. Ela precisava encontrá-lo. Agora. Antes que fosse tarde demais. 3 meses antes daquela noite tempestuosa, Dudu havia acordado com o som dos caminhões de lixo passando pela Avenida Brasil. O sol ainda não havia nascido completamente, mas o céu já tinha aquele tom alaranjado que anunciava mais um dia quente no Rio de Janeiro. Ele estava deitado sobre papelões, embaixo do viaduto da Penha, cercado por outros 5 meninos que também chamavam aquele lugar de casa. O cheiro de urina e comida estragada impregnava o ar, mas Dudu já havia se acostumado. Depois de 2 anos nas ruas, seu nariz havia aprendido a ignorar muita coisa. Ele se levantou devagar, tomando cuidado para não acordar Tiago, o menino de 12 anos que dormia ao seu lado e que tinha o sono leve de quem sempre precisou estar alerta. Dudu pegou sua mochila azul do super-homem, verificou se tudo ainda estava lá dentro, os cadernos, a foto de sua mãe, a latinha com suas economias, e saiu para a rua. O movimento já estava começando. Vendedores ambulantes montavam suas barracas, trabalhadores corriam para pegar o ônibus, motoristas buzinavam impacientes no trânsito que nunca parava. Eduardo da Silva Santos. Esse era seu nome completo, embora ninguém o chamasse assim há muito tempo. Para todos, ele era apenas Dudu, o menino do sinal. Ele tinha 8 anos, mas parecia ter 6 por causa da magreza. Seus olhos castanhos eram grandes demais para o rosto pequeno, e seu sorriso tinha um dente da frente quebrado, resultado de uma briga com meninos mais velhos que tentaram roubar suas balas 6 meses atrás. Dudu caminhava até a padaria da Dona Márcia toda manhã. Ela sempre guardava os pães que sobravam do dia anterior e os dava para ele em troca de uma ajudinha varrendo a calçada. Era um acordo não falado, mas que funcionava bem. Enquanto varria, Dudu observava as famílias que entravam para tomar café, pais com suas pastas de trabalho, mães apressadas levando crianças uniformizadas para a escola, idosos que vinham buscar o jornal e ficavam conversando no balcão. Bom dia, meu anjo. Dona Márcia sempre o cumprimentava com aquele sorriso maternal que fazia o peito de Dudu doer um pouco. Ela tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, e mãos calejadas de quem trabalhava com massa desde os 15. Já tomou café? Já sim, Dona Márcia. Dudu mentia, porque sabia que ela já fazia muito ao dar os pães. Não queria ser um peso maior do que já era. Mas Dona Márcia não era boba. Ela colocava leite com chocolate quente na caneca grande e deixava em cima do balcão, junto com os pães, fingindo que havia feito demais e que ia estragar. Dudu sorria, agradecido, e tomava tudo rápido, sentindo o calor descer pelo estômago vazio. Eram nesses pequenos momentos que ele se lembrava de como era ter uma casa, uma rotina, alguém que se importava se você havia comido ou não. Sua vida não havia começado nas ruas. Dudu se lembrava, ainda que de forma nebulosa, de uma época diferente. Lembrava de sua mãe, Luciana,
cantando enquanto cozinhava feijão no fogão de duas bocas do barraco onde moravam em Nova Iguaçu. Lembrava do cheiro do cabelo dela quando ela o abraçava antes de dormir. Lembrava da sua irmã mais nova, Maria Eduarda, sempre grudada nele, chamando-o de Dudu com aquela voz fininha de bebê. Mas depois vieram os dias confusos. Sua mãe começou a sumir por períodos cada vez mais longos. Aparecia de madrugada, com os olhos vidrados, falando coisas sem sentido. Uma vizinha tentou ajudar, cuidando das crianças enquanto Luciana estava fora, mas não podia fazer muito. Então veio o dia em que os assistentes sociais bateram na porta. Dudu tinha 6 anos. Levaram Maria Eduarda, que chorava agarrada à perna dele. Levaram Dudu também, mas para lugares diferentes. Ele passou 6 meses em um abrigo superlotado em Caxias. Não era um lugar ruim, mas também não era um lar. Havia muitas regras, muitas crianças, poucos adultos sobrecarregados tentando cuidar de todos. Dudu ficava quieto no canto, desenhando super-heróis que salvavam famílias, que reuniam irmãos separados, que tornavam tudo certo novamente. Uma assistente social gentil disse que iam encontrar uma família para adotá-lo, que tudo ficaria bem. Mas Dudu não queria uma nova família. Ele queria a sua mãe. Ele queria sua irmã. Então, uma noite, ele fugiu. Tinha apenas 7 anos, mas sabia ler placas de ônibus e tinha guardado algumas moedas que encontrou no pátio do abrigo. Pegou 2 ônibus até chegar ao Rio, porque alguém havia dito que havia mais oportunidades na cidade grande. Que uma criança esperta poderia se virar. Que talvez, quem sabe, sua mãe estivesse por lá, porque muita gente de Nova Iguaçu ia trabalhar no Rio. As primeiras semanas foram as piores. Dudu dormia em qualquer lugar que encontrasse abrigo, entradas de lojas, marquises de ponto de ônibus, praças desertas. Passou fome de verdade, aquela fome que dói no estômago e faz a cabeça girar. Apanhou de outros meninos de rua que já haviam demarcado seus territórios. Chorou sozinho, escondido, com saudades de tudo que havia perdido. Foi Tiago quem o encontrou uma noite, tremendo de frio embaixo de uma ponte. Tiago, com seus 12 anos e ar de quem já tinha visto o mundo inteiro, levou Dudu para o viaduto da Penha, apresentou-o ao grupo, ensinou-lhe as regras básicas da sobrevivência nas ruas. Onde conseguir comida. Como evitar a polícia que às vezes levava crianças à força. Quais adultos eram seguros e quais eram perigosos. Como trabalhar nos sinais sem incomodar os motoristas errados. Você é pequeno e tem cara de anjo, Tiago havia dito, analisando Dudu como se avaliasse um produto. Isso é bom. As pessoas vão ter pena de você. Mas escuta bem, nunca aceite entrar em carro de ninguém, não importa o que prometam. Nunca conte onde você dorme. E nunca deixe ninguém tocar em você de jeito estranho. Entendeu? Dudu entendeu. E seguiu as regras à risca. Ele escolheu o sinal entre a Penha e Bom Sucesso porque o movimento era bom, mas não tinha muita concorrência de outros meninos. Acordava cedo, comprava balas em um atacado próximo com o dinheiro que ganhava no dia anterior, e passava horas ali, abordando carros com educação, sempre sorrindo, sempre prestativo. Bala, senhor? Posso limpar seu vidro? Alguns ignoravam. Outros xingavam. Mas muitos mesmo, compravam as balas, davam gorjetas generosas, conversavam nos minutos que o sinal ficava vermelho. Foi assim que conheceu Dona Célia. No começo, ela era apenas mais uma cliente regular, uma senhora de meia idade que sempre comprava 2 balas e lhe dava uma nota de R$ 5. Mas um dia, ela perguntou seu nome. Depois, perguntou se ele estava com fome. Então começou a trazer comida. E aos poucos, entre conversas fragmentadas nos intervalos dos sinais, uma conexão genuína se formou. Célia se tornou a pessoa mais importante na vida de Dudu. Ela não tentava salvá-lo de forma invasiva como alguns faziam, oferecendo soluções que ele sabia que não funcionariam. Em vez disso, ela o tratava com dignidade, como se ele fosse uma pessoa de verdade, não apenas uma criança de rua que precisava ser consertada. Ela lhe deu os cadernos porque ele mencionou que sentia falta da escola. Trouxe livros infantis que lia para ele nos domingos, quando o trânsito era mais calmo. Escutava, de verdade, quando ele falava sobre seus sonhos impossíveis. Um dia eu vou tirar minha irmã daquele abrigo, Dudu havia confiado a ela certa vez, sua voz firme apesar dos olhos marejados. Vou juntar dinheiro, alugar um lugar, e a gente vai morar junto. Eu vou cuidar dela direitinho, vai ver. Vou trabalhar, ela vai estudar, e a gente vai ser uma família de novo.
Célia não disse que era impossível. Não apontou todos os obstáculos óbvios, sua idade, a falta de documentos adequados, a realidade burocrática cruel do sistema. Em vez disso, ela segurou sua mão pequena e disse: "Então vamos fazer um plano, Dudu. Passo a passo. Primeiro, você precisa guardar seu dinheiro em um lugar mais seguro que essa latinha. Segundo, vamos ver sobre conseguir seus documentos. E terceiro, você precisa se manter seguro, porque sua irmã vai precisar de você inteiro quando vocês se reencontrarem." Foi Célia quem descobriu que Maria Eduarda estava em um abrigo municipal em Caxias e conseguiu marcar uma visita supervisionada. Dudu chorou pela primeira vez em meses quando viu a irmã, que tinha crescido tanto que ele quase não a reconheceu. Ela tinha 4 anos agora, cabelos cacheados presos em trancinhas, e o olhou com desconfiança no início, até que ele disse oi, Dudinha, o apelido que só ele usava. Então ela sorriu e pulou em seus braços, e por uma hora inteira, Dudu se sentiu completo novamente. Desde aquele dia, sua determinação triplicou. Cada bala vendida era um passo mais perto de ter sua irmã de volta. Cada moeda guardada era uma possibilidade futura. Ele acordava mais cedo, trabalhava mais horas, economizava até o último centavo. Tiago zombava dele às vezes, dizendo que estava sonhando alto demais, mas Dudu não ligava. Ele tinha um propósito agora. Tinha esperança. Mas a vida nas ruas era imprevisível e perigosa. E naquela tarde, 3 meses depois de conhecer Célia, algo aconteceu que mudaria tudo. Um homem em um carro preto começou a aparecer no sinal regularmente. No início, ele apenas observava Dudu de longe, o que já era estranho o suficiente. Depois, começou a fazer perguntas. Oferecia quantias absurdas de dinheiro por serviços vagos. Dudu, lembrando os avisos de Tiago, sempre recusava educadamente e se afastava. Mas o homem não desistia. E na noite da tempestade, quando a chuva começou a cair com violência e todos os outros meninos já haviam corrido para abrigos improvisados, o homem voltou. Desta vez, ele não estava sozinho. E desta vez, Dudu não conseguiu correr rápido o suficiente. Célia não conseguiu dormir naquela noite. Ficou sentada na sala de seu apartamento pequeno em Ramos, olhando pela janela enquanto a tempestade finalmente diminuía, transformando-se em uma garoa persistente. A mochila de Dudu estava sobre a mesa de centro, ainda úmida, com a foto da mãe dele secando sobre uma toalha ao lado. Ela havia tirado tudo de dentro, esperando encontrar alguma pista, algum indício do que poderia ter acontecido. Mas só havia os cadernos encharcados, alguns desenhos de super-heróis borrados pela água, e aquela foto repetidamente dobrada. Às 5 da manhã, quando o céu começou a clarear com um tom cinza pálido, Célia pegou suas chaves e saiu. Voltou para o sinal onde havia encontrado a mochila, agora quase deserta no silêncio da madrugada. A água da enchente havia baixado, deixando para trás uma camada de lama e detritos nas calçadas. Ela caminhou devagar, examinando cada esquina, cada viela, cada entrada de estabelecimento fechado. Dudu, ela chamava, sua voz ecoando vazia. Dudu, sou eu, a Célia. Se você está se escondendo, pode sair, meu filho. Não vou te forçar a nada, só quero saber se você está bem. Mas não houve resposta. Apenas o som distante do trânsito começando a se formar e o gotejar da água escorrendo pelos canos e marquises. Célia foi até o viaduto onde Dudu havia mencionado que dormia. Quando chegou lá, encontrou um grupo de meninos acordando, se espreguiçando sobre papelões molhados. Reconheceu Tiago imediatamente pela descrição que Dudu havia feito. Alto para a idade, uma cicatriz no supercílio, olhos que pareciam desconfiar de tudo e todos. Você conhece o Dudu? Célia perguntou, se aproximando devagar para não assustá-los. O menino pequeno, que trabalha no sinal da Avenida Brasil. Tiago a estudou por um longo momento, seus olhos estreitando-se. Quem quer saber? Meu nome é Célia. Sou amiga dele. Ele desapareceu ontem durante a tempestade e só encontrei a mochila dele na enchente. Ela tirou o celular do bolso e mostrou a foto que havia tirado do pedaço de pano amarelo rasgado. Isso é da camiseta do Flamengo que ele sempre usa, não é? A expressão de Tiago mudou. A desconfiança deu lugar a algo mais sombrio, mais preocupado. Ele se levantou rapidamente, chegando mais perto para ver a foto melhor. Caralho, ele murmurou, esquecendo-se de vigiar a linguagem na frente de uma adulta. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Você sabe de alguma coisa?
Célia segurou o braço dele com urgência. Por favor, se sabe, me conte. Eu só quero encontrá-lo. Tiago hesitou, olhando para os outros meninos que agora também estavam prestando atenção na conversa. Finalmente, ele suspirou e gesticulou para que Célia o seguisse para um canto mais afastado, longe dos ouvidos curiosos. Tem um cara que está rondando o Dudu há umas 2 semanas. Tiago começou, sua voz baixa e tensa. Carro preto, vidros fumê. Um homem branco, uns 40 anos, sempre bem vestido. Ele oferecia dinheiro pro Dudu fazer servicinhos. A gente conhece esse tipo. A gente sabe o que eles querem. O estômago de Célia revirou. Dudu aceitou. Não. O moleque é esperto, graças a Deus. Sempre recusava, ficava longe quando via o carro chegando. Mas o cara não desistia. Ficava insistindo, aumentando a grana oferecida. Ontem de tarde, antes da chuva, eu vi ele lá no sinal de novo. Só que dessa vez tinha outro cara com ele, um grandão, tipo segurança. Célia sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se apoiou na parede fria do concreto do viaduto. E você não fez nada. Não chamou a polícia. Tiago deu uma risada amarga, sem humor. A polícia, senhora. A mesma polícia que nos trata como lixo. Que nos bate e nos leva para abrigos forçados onde é pior que na rua. A mesma polícia que não dá a mínima quando uma criança de rua desaparece. Ele balançou a cabeça. Eu avisei o Dudu para tomar cuidado. Até ofereci para ele mudar de sinal, ir trabalhar em outro lugar. Mas você conhece ele. Teimoso que só. Disse que aquele era o território dele, que não ia deixar nenhum filho da puta intimidar ele. Célia fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelas suas bochechas. Ela havia falhado. Tinha visto Dudu quase todo dia nas últimas semanas e não havia notado o perigo rondando. Não havia perguntado as perguntas certas. Não havia insistido mais para que ele aceitasse ajuda real, proteção real. Tem mais, Tiago continuou, relutante. 2 dias atrás, um dos meninos que dorme aqui, o Juninho, ele sumiu também. Trabalhava num sinal lá perto da central. Mesmo esquema, um cara oferecendo grana, insistindo, e depois, nada. Desapareceu. Achamos as roupas dele jogadas num beco 3 dias depois. Meu Deus, Célia sussurrou. Isso é uma rede organizada. Alguém está caçando crianças de rua. É, Tiago confirmou, sua voz carregada de uma raiva impotente. E ninguém liga. Porque a gente não importa para ninguém. Somos invisíveis até sumir de vez. Célia limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão e endireitou os ombros. Não. Vocês não são invisíveis. Dudu não é invisível. E eu vou encontrá-lo. Ela pegou um papel e uma caneta da bolsa. Me deu uma descrição detalhada desse homem. O carro, a placa se você viu, qualquer coisa que possa ajudar. Tiago ditou tudo o que sabia. Carro Audi preto, modelo recente. O homem tinha cabelo grisalho nas têmporas, usava óculos escuros mesmo em dias nublados, sempre vestia terno. O comparsa era mais jovem, talvez uns 30 anos, cabeça raspada, musculoso, com uma tatuagem de escorpião no pescoço. Não tinha visto a placa completa, mas lembrava que começava com as letras LV. Armada com essas informações, Célia foi até a delegacia mais próxima. O delegado de plantão, um homem de meia idade com barriga proeminente e era entediado, mal olhou para ela quando começou a contar a história. Senhora, com todo respeito, criança de rua foge o tempo todo, ele disse, mexendo em papéis sobre a mesa sem realmente prestar atenção. Podem ter ido para outro bairro, para outra cidade. Acontece direto. Mas o menino deixou a mochila para trás, com todas as suas coisas. E tem um homem suspeito que estava perseguindo ele. Célia insistiu, sua voz subindo. Outras crianças também desapareceram. Isso é óbvio que é. Senhora, o delegado a interrompeu, finalmente olhando para ela com uma expressão que misturava impaciência e condescendência. A gente tem centenas de casos para resolver. Homicídios, assaltos, tráfico. Não posso mobilizar a força policial inteira para procurar cada moleque de rua que resolve sumir. Vou registrar a ocorrência, ok? Se ele aparecer, a gente entra em contato. Célia sentiu uma revolta queimar em seu peito. Se fosse seu filho, se fosse uma criança de classe média que desapareceu, vocês estariam revirando a cidade inteira. O delegado suspirou, cansado. Se fosse meu filho, ele não estaria morando na rua, ele respondeu, e voltou a sua atenção para os papéis,
dando a conversa por encerrada. Célia saiu da delegacia tremendo de raiva e frustração. Tiago estava certo. Para o sistema, para a sociedade, crianças como Dudu eram invisíveis. Não mereciam a mesma urgência, a mesma mobilização, o mesmo cuidado. Mas Célia não ia desistir. Ela passou os próximos 3 dias em uma busca frenética. Visitou todos os abrigos municipais da região, mostrando a foto de Dudu, perguntando se alguém havia visto o menino. Conversou com vendedores ambulantes, seguranças de lojas, outros moradores de rua. Percorreu hospitais, postos de saúde, igrejas que ofereciam assistência. Criou cartazes improvisados com a foto de Dudu e os colou em postes, pontos de ônibus, muros. Dona Márcia, da padaria, se juntou aos esforços. Ela conhecia muita gente no bairro e começou a espalhar a notícia, pedindo para que todos ficassem atentos. Um taxista regular que sempre comprava balas de Dudu ofereceu ajuda, rodando a cidade durante seus turnos, de olho no carro preto descrito por Tiago. Mas os dias passavam e nenhuma pista concreta surgia. Célia visitou a irmã de Dudu no abrigo em Caxias, conversou com a assistente social responsável pelo caso. A mulher foi solidária, mas honesta. Sem os pais ou um responsável legal maior de idade, é muito difícil reaver a guarda de uma criança. E mesmo se encontrássemos Dudu, ele seria institucionalizado novamente. O sistema não permite que crianças vivam sozinhas. Mesmo que seja isso que vai separá-los de novo. Célia questionou, incrédula. Mesmo que esse seja o sonho dele, a única coisa que mantém ele seguindo em frente. As regras existem para proteger as crianças, a assistente respondeu, embora sua própria voz soasse cansada, como se ela mesma não acreditasse completamente nisso. Na quinta noite após o desaparecimento, Célia estava em casa, rodeada de anotações, mapas do rio marcados com os locais que já havia procurado, quando seu telefone tocou. Era Tiago. Eu vi o carro, ele disse, sem rodeios. O Audi preto. Ele está estacionado na frente de um galpão abandonado perto do porto. Tô enviando a localização agora. O coração de Célia acelerou. Você tem certeza? É o mesmo carro. Placa começa com LV. É ele. Mas senhora, escuta, esse lugar é perigoso. Área controlada pelo tráfico. Se você for sozinha. Vou chamar a polícia, Célia o interrompeu, já pegando suas chaves. Eles não vão chegar a tempo. E se o Dudu tá lá dentro? Tiago deixou a frase no ar, mas o significado era claro. Se esperassem muito, podia ser tarde demais. Célia olhou para a foto de Dudu que havia colocado na geladeira, aquele sorriso banguela, aqueles olhos cheios de sonhos impossíveis. Ela pensou na promessa silenciosa que havia feito de cuidar dele, de não deixá-lo ser apenas mais uma estatística ignorada. Estou indo para lá, ela disse, desligando antes que Tiago pudesse protestar. Enquanto dirigia pelas ruas escuras em direção ao porto, Célia sabia que estava fazendo algo imprudente, possivelmente perigoso. Mas também sabia que não tinha escolha. O sistema havia falhado com Dudu. A polícia havia falhado. A sociedade havia falhado. Ela não podia falhar também. O galpão ficava em uma área industrial decadente, cercado por containers enferrujados e armazéns abandonados. O Audi preto estava estacionado na frente, exatamente como Tiago havia descrito. Não havia luzes acesas no galpão, mas Célia podia ver uma fresta de luz escapando por baixo de uma porta lateral. Ela estacionou longe, onde o carro não seria visto, e pegou o telefone, decidindo que precisava chamar reforços, afinal. Mas antes que pudesse discar, ouviu algo que fez seu sangue gelar, um grito abafado vindo de dentro do galpão. Um grito infantil. Agudo. Assustado. Célia largou o telefone e correu. Antes de continuarmos esta jornada emocionante, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final você poderá avaliar esta história de 0 a 10. Célia se aproximou da porta lateral do galpão com o coração martelando tão forte que parecia que todos ao redor poderiam ouvi-lo. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava o celular como se fosse uma arma, o único objeto que poderia oferecer alguma proteção. A luz que escapava por baixo da porta piscava de forma irregular, provavelmente de uma lâmpada velha ou uma lanterna. Ela encostou o ouvido na superfície fria do metal, tentando distinguir os sons que vinham de dentro. Vozes. Pelo menos 2, talvez 3. Masculinas, graves, conversando em tom baixo mas tenso. E então, novamente, aquele som que havia perfurado sua alma segundos atrás, um soluço abafado,
claramente de uma criança tentando não fazer barulho, falhando no esforço de controlar o medo. Célia não pensou. Seus instintos maternos, adormecidos por anos desde que seus próprios filhos haviam crescido e saído de casa, despertaram com uma força avassaladora. Ela empurrou a porta com força, e ela cedeu com um rangido metálico alto que ecoou pelo espaço vazio. O que ela viu a fez parar instantaneamente, como se tivesse batido em uma parede invisível. O interior do galpão era imenso, com teto alto sustentado por vigas enferrujadas. A maior parte estava às escuras, mas no centro havia uma área iluminada por refletores improvisados. E ali, sentadas no chão de concreto sujo, estavam 4 crianças. Dudu estava entre elas. Ele ergueu o rosto quando a porta se abriu, e seus olhos, inchados de tanto chorar, encontraram os de Célia. Por um segundo que pareceu uma eternidade, eles apenas se olharam. O rosto de Dudu estava marcado por hematomas roxos, seu lábio inferior estava rachado e sangrando, e sua camiseta amarela do Flamengo estava rasgada em vários lugares. Mas ele estava vivo. Estava ali. Dudu! Célia gritou, começando a correr em direção a ele. Foi então que um homem apareceu das sombras, bloqueando seu caminho. Era o homem grandão que Tiago havia descrito, com a tatuagem de escorpião no pescoço. Ele tinha pelo menos 1,90 m de altura e ombros largos que pareciam ocupar todo o espaço. Olha só, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Temos visita. Você se perdeu, vovó. Célia tentou passar por ele, mas o homem a segurou pelo braço com força, seus dedos pressionando dolorosamente sua pele. Solte essas crianças agora, ela gritou, sua voz ecoando pelo galpão. Solte ou eu chamo a polícia. O homem riu, um som grave e ameaçador. Pode chamar. Aqui a polícia demora. E quando chega, nem sempre faz perguntas. Ele a arrastou para mais perto das crianças, jogando-a no chão ao lado delas. Fica quietinha aí enquanto a gente decide o que fazer com você. Célia caiu de joelhos, ralando-os no concreto áspero. Imediatamente, Dudu se arrastou até ela, jogando-se em seus braços. Ele estava tremendo violentamente, e Célia podia sentir as costelas dele através da camiseta fina. Tia Célia, ele soluçou contra seu ombro. Eu sabia que você viria. Eu sabia. Estou aqui, meu filho, estou aqui, ela sussurrou, apertando contra o peito, examinando rapidamente as outras crianças. Reconheceu 2 deles das fotos de desaparecidos que havia visto durante suas buscas. Um menino negro de uns 10 anos, com olhos arregalados de terror. Uma menina pequena, não mais que 6 anos, encolhida contra a parede, chupando o polegar. E um terceiro menino, magro e pálido, que olhava para o vazio como se sua mente já tivesse escapado para algum lugar longe dali. O que vocês querem com essas crianças? Célia exigiu, olhando para o homem grandão e depois vasculhando as sombras, procurando os outros. Quem está no comando aqui? Alguém tem coragem? Uma voz diferente soou, desta vez vinda de uma plataforma elevada no fundo do galpão. Um homem desceu as escadas metálicas lentamente, seus passos ecoando. Era o homem de terno que Tiago havia descrito, cabelo grisalho nas têmporas, óculos escuros mesmo na penumbra do galpão. Ele era mais velho do que Célia imaginava, talvez 50 e poucos anos, e havia algo profundamente perturbador na maneira calma e calculada com que ele se movia. Coragem ou estupidez? Às vezes é difícil diferenciar. Vocês não vão sair impunes disso, Célia disse, tentando manter a voz firme apesar do medo que corria em suas veias. Pessoas sabem que estou aqui. Se eu não voltar, elas vão. Vão o quê? O homem de terno a interrompeu, parando a poucos metros de distância. Chamar a polícia. Fazer barulho. Você acha mesmo que alguém se importa com o que acontece com crianças de rua? Com uma senhora de meia-idade que se meteu onde não foi chamada. Ele se abaixou, ficando na altura dos olhos dela. Você é tão invisível quanto essas crianças, querida. Essa é a beleza do nosso negócio. Ninguém procura quem ninguém vê. Célia sentiu o gosto da bile subindo em sua garganta. Que negócio? O que vocês fazem com elas? O homem sorriu, um sorriso frio que não tinha nada de humano. Adoções. Ilegais, é claro, mas muito lucrativas. Tem muita gente rica que quer uma criança rapidinho, sem burocracia, sem perguntas. Preferem os pequeninhos, mas os maiorzinhos também têm seu mercado. Algumas famílias querem mão de obra barata. Outras... Ele pausou, seu sorriso se alargando de forma nauseante. Outras têm gostos mais específicos.
O horror que Célia sentiu foi tão intenso que por um momento ela não conseguiu respirar. Ela apertou Dudu com mais força, como se pudesse protegê-lo apenas com a força de seus braços. Vocês são monstros, ela sussurrou. Somos empresários, o homem corrigiu, endireitando-se. Oferecemos um serviço. E falando nisso, temos uma remessa saindo amanhã de manhã. Essas 4 crianças já têm compradores esperando. Você, infelizmente, é um problema que não esperávamos. Então me deixe ir, Célia disse rapidamente. Eu prometo que não vou contar nada. Só me deixe sair, por favor. O homem riu. Você realmente acha que sou estúpido? Não, querida. Você viu demais, sabe demais. Mas não se preocupe, a gente é eficiente. Vai ser rápido. O homem grandão se aproximou, e Célia viu o brilho de algo metálico em sua mão. Uma faca. Seu coração disparou, e ela olhou desesperadamente ao redor, procurando uma saída, uma arma, qualquer coisa. Foi então que Dudu se soltou de seus braços e se levantou, colocando seu corpo pequeno entre Célia e o homem grandão. Não, ele gritou, sua voz quebrando, mas surpreendentemente forte. Não encosta nela. Você quer alguém? Leva eu, mas deixa ela ir. O coração de Célia se partiu. Dudu, não. Que fofo, o homem de terno comentou, sem emoção. Mas não funciona assim, moleque. Vocês dois vão. O som de sirenes ao longe cortou sua frase. Todos no galpão congelaram. As sirenes ficavam cada vez mais altas, claramente se aproximando. O rosto do homem de terno mudou, a confiança dando lugar à raiva. Caralho! Você chamou eles antes de entrar. Ele praticamente cuspiu as palavras em Célia. Ela não havia chamado, mas não ia corrigir esse mal-entendido providencial. A polícia inteira está vindo. Ela mentiu, colocando tanta convicção quanto conseguia na voz. Vocês não têm para onde correr. O homem de terno gesticulou violentamente para seu comparsa. Pega as crianças. A gente vai pelo túnel. Túnel. Havia uma saída pelos fundos. Célia percebeu com horror que eles podiam escapar, levar as crianças, e ela nunca mais veria Dudu novamente. Mas algo inesperado aconteceu. O menino mais velho, o de 10 anos que estava quieto até então, de repente se levantou e empurrou uma pilha de caixas velhas que estavam empilhadas perto da parede. Elas caíram com um estrondo alto, bloqueando parte do caminho. Corre! Ele gritou para as outras crianças. Todo mundo corre. O caos se instalou. A menina pequena começou a chorar histericamente. O homem grandão tentou agarrar as crianças, mas elas se espalharam em direções diferentes. Dudu puxou Célia pela mão, tentando arrastá-la em direção à porta por onde ela havia entrado. Mas o homem de terno foi mais rápido. Ele agarrou Dudu pelo braço, puxando com tanta força que o menino gritou de dor. Esse aqui pelo menos eu não perco, ele rosnou. Célia não pensou. Ela se jogou em cima do homem, arranhando, mordendo, batendo com tudo que tinha. Ela não era forte, não era jovem, mas estava movida por algo muito mais poderoso que força física. Era puro instinto de proteção, amor transformado em fúria. O homem de terno a empurrou com violência, e ela caiu para trás, batendo a cabeça no chão de concreto. Sua visão ficou turva, e ela sentiu um gosto metálico na boca. Mas através da névoa de dor, ela viu Dudu se debatendo, gritando seu nome, e sentiu uma determinação final queimar em seu peito. Ela não podia deixar eles levarem-no. Não podia. As sirenes estavam agora do lado de fora do galpão. Luzes vermelhas e azuis piscavam através das frestas na parede. Vozes masculinas gritavam comandos. Polícia! Saiam com as mãos na cabeça! O homem de terno praguejou violentamente e largou Dudu, empurrando-o em direção ao chão. Isso não acabou. Ele cuspiu. Antes de correr em direção aos fundos do galpão, seu comparsa já havia desaparecido pela escuridão. A porta principal se escancarou com um estrondo, e policiais entraram com armas em punho, lanternas poderosas varrendo o espaço. Célia tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam direito. Tudo doía. Mas então sentiu mãos pequenas segurando seu rosto, e olhou nos olhos castanhos de Dudu, que choravam copiosamente. Tia Célia, fica comigo, ele implorava. Por favor, fica comigo. Estou aqui, meu amor, ela conseguiu sussurrar, puxando-o para um abraço. Estou aqui. Você está seguro agora. Mas mesmo enquanto dizia isso, mesmo com a polícia vasculhando o galpão, prendendo o homem grandão que não havia conseguido escapar a tempo, chamando ambulâncias para as crianças traumatizadas,
Célia sabia que a história ainda não havia terminado. Porque quando amanhecesse, quando os relatórios fossem feitos e os procedimentos seguidos, Dudu seria levado de volta para o sistema. Seria institucionalizado novamente. Separado de sua irmã. Seus sonhos seriam arquivados como mais um caso de criança em situação de vulnerabilidade. E ela não podia deixar isso acontecer. Não depois de tudo que haviam passado. Enquanto os paramédicos chegavam e começavam a examinar as crianças, enquanto detetives faziam perguntas e tiravam fotos do local do crime, Célia segurou a mão de Dudu e fez uma promessa silenciosa. Ela ia lutar. Ia enfrentar a burocracia, o sistema, as regras que existiam para proteger crianças, mas muitas vezes apenas as machucavam mais. Porque Dudu não era apenas mais uma estatística. Ele era real. Tinha nome, sonhos, uma irmã que o amava. E merecia uma chance de verdade. Mas primeiro, eles precisavam sobreviver a esta noite. E então ela lutaria a batalha mais difícil de todas, a batalha para dar a Dudu o que ele mais queria no mundo, uma família. 3 semanas se passaram desde aquela noite no galpão. 3 semanas que mudaram tudo. Célia estava sentada em uma sala de espera do Fórum da Comarca do Rio de Janeiro, suas mãos suadas segurando uma pasta cheia de documentos. Ao seu lado, Dudu balançava as pernas nervosamente, usando uma roupa nova que ela havia comprado para ele, calça jeans, uma camisa azul clara e tênis que não tinham buracos. Ele ainda parecia pequeno demais para sua idade, mas os hematomas em seu rosto haviam sumido, substituídos por um brilho de esperança cautelosa em seus olhos. Do outro lado da sala, a assistente social que havia acompanhado o caso desde o início folheava papéis, ocasionalmente olhando para eles com uma expressão que Célia não conseguia decifrar completamente. Era compaixão? Dúvida? Preocupação? Tia Célia, Dudu sussurrou, puxando a manga de sua blusa. E se eles disserem não? E se eles me mandarem de volta pro abrigo e eu nunca mais ver a Dudinha? Célia segurou a mão pequena dele entre as suas, apertando com firmeza. Então a gente vai apelar, e vai apelar de novo, e vai continuar lutando até conseguirmos. Eu não vou desistir de você, Dudu. Nunca. A verdade é que as últimas 3 semanas haviam sido as mais difíceis da vida de Célia. Depois que a polícia resgatou as crianças do galpão, tudo se transformou em um turbilhão burocrático. Dudu foi levado para um abrigo temporário enquanto as autoridades investigavam o caso. O homem de terno havia escapado, mas o comparsa foi preso, sob pressão, começou a cooperar com as investigações, revelando toda a rede de tráfico de crianças que operava no Rio há anos. A prisão ganhou as manchetes dos jornais. Repórteres queriam entrevistar Célia, chamando-a de heroína. Mas ela recusou todas as entrevistas, focando toda a sua energia em uma única coisa: conseguir a guarda de Dudu. No primeiro momento, pareceu impossível. Ela tinha 62 anos, vivia sozinha em um apartamento pequeno com uma aposentadoria modesta. Não era parente de sangue. Nunca havia passado por nenhum processo formal de adoção ou guarda. Todos os assistentes sociais com quem conversou foram educados mas céticos. O sistema prioriza a reunificação familiar ou a adoção por famílias tradicionais, explicavam. Um vínculo afetivo criado em alguns meses não é suficiente para garantir guarda. Mas Célia não aceitou essa resposta. Ela contratou um advogado, usando todas as economias que tinha guardado para uma viagem dos sonhos que agora parecia absurdamente sem importância. Reuniu cartas de recomendação de vizinhos, de Dona Márcia da padaria, do taxista que havia ajudado na busca. Conseguiu depoimentos de Tiago e dos outros meninos de rua que testemunharam a dedicação dela com Dudu. E então fez algo ainda mais audacioso, entrou com um pedido conjunto de guarda não apenas de Dudu, mas também de Maria Eduarda, sua irmã. A senhora está pedindo para adotar 2 crianças, aos 62 anos, com uma renda limitada. A assistente social havia questionado, incrédula. A senhora entende que isso é ambicioso? Entendo que é necessário, Célia havia respondido, sua voz firme. Essas crianças foram separadas há 2 anos. Dudu arriscou sua vida nas ruas porque sonhava em reunir a família. Eu não vou ser mais uma pessoa que destrói esse sonho. Vou ser a pessoa que ajuda a realizá-lo. O advogado de Célia, Dr. Roberto, um homem de seus 50 anos com experiência em direito da criança e do adolescente, havia trabalhado incansavelmente. Ele argumentou que o caso de Dudu era excepcional. O menino havia sido vítima de uma rede criminosa, havia demonstrado resiliência extraordinária,
e tinha um vínculo comprovado com Célia que havia sido literalmente testado em circunstâncias de vida ou morte. Eduardo da Silva Santos não é apenas mais uma criança no sistema, Dr. Roberto havia declarado em uma audiência preliminar. Ele é um sobrevivente que encontrou, na senhora Célia Maria da Costa, algo que o Estado falhou em lhe proporcionar, um lar verdadeiro, construído não sobre obrigação legal, mas sobre amor genuíno e comprometimento. Negá-lo a esse direito seria uma injustiça adicional a uma vida já marcada por injustiças. Além disso, o caso havia ganhado uma atenção pública inesperada. Uma jornalista local, movida pela história, fez uma reportagem sobre Dudu e Célia. O vídeo viralizou nas redes sociais, gerando uma onda de apoio público. Milhares de pessoas comentavam, compartilhavam, expressavam indignação com o sistema que separava irmãos e deixava crianças nas ruas. Uma vaquinha online foi criada para ajudar Célia com as despesas legais e com a adaptação de seu apartamento para receber as crianças. Em uma semana, haviam arrecadado o suficiente não apenas para cobrir os custos legais, mas para garantir um ano de segurança financeira. Às vezes, Dr. Roberto havia dito, sorrindo ao ver o valor arrecadado, a sociedade surpreende a gente. No meio de tanta indiferença, ainda existe bondade. Mas mesmo com o apoio público, a decisão final estava nas mãos da juíza responsável pelo caso. E hoje era o dia. Hoje ela decidiria o futuro de Dudu e Maria Eduarda. A porta da sala se abriu, e uma oficial de justiça chamou. Processo número 004-5782-2025. Caso Eduardo da Silva Santos e Maria Eduarda da Silva Santos versus Estado do Rio de Janeiro. A juíza vai recebê-los agora. Célia se levantou, sentindo as pernas tremerem. Dudu agarrou sua mão com força, e juntos entraram na sala da juíza. Era um espaço formal, com estantes cheias de livros jurídicos e uma mesa imponente de madeira escura. Atrás da mesa, a juíza Mariana Teixeira, uma mulher de 40 e poucos anos com cabelos presos em um coque severo e olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Sentem-se, por favor, ela disse, gesticulando para as cadeiras em frente à mesa. Célia sentou, puxando Dudu para sentar ao seu lado. Dr. Roberto estava do outro lado. A assistente social ficou de pé, próxima à parede. A juíza abriu uma pasta grossa e passou alguns momentos lendo em silêncio. O relógio na parede fazia um tic-tac que parecia ecoar como trovões no peito de Célia. Dudu apertava sua mão com tanta força que seus dedos estavam ficando brancos, mas ela não reclamou. Ela apenas apertou de volta, tentando transmitir força e esperança através daquele toque. Finalmente, a juíza ergueu os olhos e olhou diretamente para Dudu. Eduardo, ela começou, sua voz surpreendentemente gentil. Você entende o que está acontecendo aqui hoje? Dudu assentiu, sua voz pequena mas clara. Sim, senhora. A senhora vai decidir se eu e a Dudinha podemos ficar com a tia Célia. E é isso que você quer? Mais do que qualquer coisa no mundo, Dudu respondeu, e Célia viu lágrimas brilharem em seus olhos. Eu só quero ter minha irmã de volta. E a tia Célia, ela é a única pessoa que realmente cuidou de mim. Que me tratou como se eu importasse. A juíza assentiu lentamente, então olhou para Célia. Senhora Célia, a senhora tem 62 anos. Está pedindo a guarda de duas crianças pequenas, uma de 8 anos e outra de 4. A senhora entende que isso é um compromisso de pelo menos uma década. Possivelmente mais? Que haverá desafios médicos, financeiros, emocionais que a senhora talvez não esteja prevendo. Entendo perfeitamente, Excelência, Célia respondeu, mantendo contato visual. E sei que não sou a candidata perfeita no papel. Não sou jovem, não sou rica, não tenho uma família tradicional para oferecer. Mas eu tenho amor, tenho tempo, tenho disposição, e mais importante, eu vejo essas crianças. Eu vejo o Eduardo não como um problema a ser gerenciado, mas como um menino extraordinário que merece todas as oportunidades. E estou disposta a fazer tudo o que for necessário para lhes dar isso. A juíza voltou a olhar para os papéis. O silêncio se estendeu, torturante. Célia podia ouvir sua própria respiração, rápida e superficial. Dudu estava tremendo ao seu lado. Eu li todos os relatórios, a juíza finalmente disse. Li sobre como a senhora encontrou Eduardo trabalhando no sinal. Como desenvolveram um vínculo ao longo de meses. Como a senhora arriscou sua própria vida para salvá-lo de traficantes de crianças. Li os depoimentos de dezenas de pessoas que atestam seu caráter e seu compromisso.
Li também sobre a determinação de Eduardo em reunir sua família, sobre como ele guardava cada centavo mesmo vivendo nas ruas, sobre seus sonhos de ter um lar. Ela pausou, removendo os óculos e limpando-os com um lenço. Quando os colocou de volta, havia algo diferente em sua expressão. Algo mais suave. Este não é um caso típico, ela continuou. E decisões atípicas requerem coragem. Coragem para ir além do protocolo, além das estatísticas, além do que é conveniente. A lei existe para proteger crianças, mas às vezes o sistema esquece que proteção não é apenas sobre teto e comida. É sobre pertencimento. É sobre ser visto, ser amado, ter alguém que luta por você. O coração de Célia começou a bater mais rápido. Havia esperança naquelas palavras. Havia humanidade. Eduardo da Silva Santos e Maria Eduarda da Silva Santos perderam seus pais para circunstâncias que não controlavam, a juíza disse, sua voz agora carregada de emoção. O Estado os separou com a intenção de protegê-los, mas na prática apenas causou mais trauma. Eduardo fugiu de um abrigo e viveu nas ruas por 2 anos, não por rebeldia, mas por amor. Amor por sua irmã. Determinação em reunir sua família. E então encontrou a senhora Célia, que demonstrou o mesmo amor e determinação. A juíza se levantou, e todos na sala instintivamente se levantaram também. Ela caminhou até ficar na frente de Dudu, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Eduardo, você é uma criança muito corajosa, ela disse suavemente. E sua coragem merece ser recompensada. Portanto, é com grande satisfação que eu concedo a guarda provisória, com vistas à adoção definitiva, de você e de sua irmã Maria Eduarda à senhora Célia Maria da Costa. Por um momento, ninguém se moveu. As palavras pareciam flutuar no ar, tão inesperadas e perfeitas que era difícil acreditar que eram reais. Então Dudu fez um som, algo entre um soluço e um grito de alegria, e se jogou nos braços de Célia. A gente conseguiu, ele chorava contra seu ombro. Tia Célia, a gente conseguiu. Eu vou ter minha irmã de volta. A gente vai ser uma família. Célia o abraçou com força, suas próprias lágrimas caindo livremente. Doutor Roberto estava sorrindo amplamente, limpando os olhos discretamente. Até a assistente social, sempre tão profissional, tinha os olhos marejados. Há condições, é claro, a juíza continuou, voltando para trás de sua mesa, mas sua voz estava diferente agora, mais leve. A senhora passará por visitas mensais de assistentes sociais por 1 ano. Eduardo e Maria Eduarda precisarão estar matriculados na escola. Todos deverão participar de terapia familiar. E a senhora precisará demonstrar capacidade financeira contínua de prover para elas. Cumpriremos todas as condições, Célia prometeu, mal conseguindo falar através das lágrimas. Todas. Eu juro. A juíza assentiu. Eu acredito que sim. E espero, sinceramente, que esta seja apenas o começo de uma história bonita. Eduardo, Maria Eduarda, vocês merecem todo o amor e todas as oportunidades que a vida tem a oferecer. E senhora Célia, obrigada por nos lembrar que às vezes a família não é definida por sangue, mas por escolha. Por amor. Por compromisso. 2 meses depois, Célia estava na cozinha de seu apartamento, agora reorganizado para acomodar 2 crianças. Dudu estava sentado à mesa, fazendo a lição de casa da escola onde havia sido matriculado. Ele usava o uniforme com orgulho, e seu caderno estava cheio de letras caprichadas e desenhos coloridos nas margens. Ele ainda desenhava super-heróis, mas agora eles tinham famílias, tinham casas, tinham finais felizes. Maria Eduarda, a pequena Dudinha, estava no chão da sala brincando com bonecas que vizinhos haviam doado. Ela havia se adaptado surpreendentemente bem, embora ainda tivesse pesadelos ocasionais e momentos em que agarrava Dudu com força, como se tivesse medo de que ele desaparecesse novamente. Mas a cada dia que passava, ela sorria mais, ria mais, voltava a ser a criança que o trauma havia tentado apagar. Tia Célia, Dudu chamou, olhando para cima de seu dever de matemática. A professora pediu para a gente escrever uma redação sobre heróis. Pode ser sobre qualquer pessoa. Eu posso escrever sobre você. Célia parou de cortar os legumes para o jantar e olhou para o menino que agora oficialmente era seu filho. Ele tinha ganhado peso, seu rosto estava mais cheio, o sorriso mais frequente. Mas era nos olhos que a mudança mais profunda era visível. Onde antes havia medo e desconfiança, agora havia segurança e esperança. Eu não sou heroína, meu amor, ela disse gentilmente. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer.
Vi alguém que precisava de ajuda e ajudei. Mas nem todo mundo ajuda, Dudu respondeu, com aquela sabedoria triste que ainda aparecia às vezes. A maioria das pessoas fingia que eu não existia. Ou olhava para mim como se eu fosse um problema. Mas você me viu de verdade. Me tratou como se eu importasse. Me deu uma família de volta. Ele pausou, seus olhos brilhando. Isso é ser herói, sim. Célia sentiu seu coração apertar da maneira boa, aquela sensação avassaladora de amor que agora fazia parte de sua rotina diária. Ela caminhou até a mesa e beijou o topo da cabeça de Dudu. Então escreva sua redação. Mas saiba que o verdadeiro herói aqui é você. Você que sobreviveu a coisas que nenhuma criança deveria passar. Que nunca perdeu a esperança. Que lutou pela sua irmã mesmo quando parecia impossível. Você é o mais corajoso de todos nós. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, Dudu em uma cama de verdade, em um quarto que ele dividia com sua irmã, coberto por um cobertor quente em vez de papelões úmidos, Célia saiu para a varanda de seu apartamento. A cidade se estendia diante dela, um mar de luzes cintilantes. Lá embaixo, na Avenida Brasil, carros continuavam passando. O sinal entre a Penha e Bom Sucesso ainda piscava em seu ritmo constante. E provavelmente, em algum cruzamento dessa cidade imensa, outras crianças como Dudu estava trabalhando, sonhando, sobrevivendo. Ela não podia salvar todas elas. Não tinha recursos nem força para isso. Mas havia salvado duas. Havia mudado duas vidas de forma completa e irreversível. E talvez, apenas talvez, sua história inspiraria outros a fazerem o mesmo. A verem as crianças invisíveis. A se importarem. A agirem. Célia olhou para o céu noturno do rio, onde poucas estrelas eram visíveis através da poluição luminosa, e sussurrou uma oração de gratidão. Gratidão por ter encontrado Dudu naquele sinal há meses atrás. Gratidão por ter tido a coragem de não virar o rosto. Gratidão por esta segunda chance de ser mãe, de fazer diferença, de construir uma família improvável mas absolutamente perfeita. Atrás dela, ela ouviu passos pequenos. Virou-se e viu Dudu parado na porta da varanda, segurando seu cobertor. Não consegue dormir? Ela perguntou suavemente. Ele balançou a cabeça. Só queria ter certeza que você ainda está aqui. Às vezes acordo e acho que é tudo um sonho. Célia abriu os braços, e Dudu correu para eles. Ela o segurou forte, sentindo o peso real e maravilhoso dele, a prova viva de que não era um sonho. Era real. Era deles. Eu estou aqui, meu filho, ela murmurou no cabelo dele. E vou estar aqui amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias depois disso. Porque agora somos uma família. E família não abandona família. Promete? Dudu perguntou, sua voz pequena. Prometo com todo o meu coração. Eles ficaram ali por longos minutos, abraçados na varanda, enquanto a cidade continuava sua dança frenética lá embaixo. E naquele momento, naquele pequeno apartamento em Ramos, 3 pessoas que o mundo havia tentado tornar invisíveis encontraram algo mais poderoso que qualquer adversidade. Encontraram pertencimento, encontraram amor, encontraram lar. A história de Dudu, o menino do sinal que desapareceu durante a chuva, não terminou naquela noite terrível no galpão. Na verdade, foi apenas lá que sua verdadeira história começou. A história de como um menino que a sociedade havia esquecido encontrou alguém que se recusou a olhar para o outro lado. A história de como amor e determinação podem vencer sistemas falhos e indiferença institucional. A história de como às vezes as famílias mais bonitas são aquelas que escolhemos construir, não aquelas em que nascemos. E embora ainda houvesse desafios pela frente, terapia para processar traumas, adaptações diárias, momentos difíceis que toda família enfrenta, eles enfrentariam juntos. Porque agora tinham o que mais importava, tinham uns aos outros. Dudu voltou para a cama naquela noite não mais como um menino de rua sem nome e sem futuro, mas como Eduardo da Costa Santos, filho amado, irmão protetor, estudante dedicado, sonhador incansável. E enquanto dormia, segurando a mão de sua irmã na cama ao lado, ele sonhou não mais com super-heróis impossíveis, mas com algo ainda mais poderoso, sonhou com amanhãs, com possibilidades, com esperança. E do outro lado da parede, em seu próprio quarto, Célia também dormiu pela primeira vez em semanas com o coração em paz, sabendo que havia feito a coisa mais importante que qualquer ser humano pode fazer. Havia visto outro ser humano, havia se importado, e havia agido. Porque no final, é isso que nos torna verdadeiramente humanos. Não nossa riqueza,
não nosso status, não nossas conquistas profissionais, mas nossa capacidade de ver o sofrimento do outro e escolher fazer algo a respeito. Nossa capacidade de amar sem condições. Nossa capacidade de transformar vidas simplesmente por nos recusarmos a aceitar que o mundo tem que ser do jeito que é. A mochila azul do super-homem, aquela que Célia havia encontrado flutuando na enchente, agora estava pendurada no gancho ao lado da porta. Dentro dela, Dudu guardava seus cadernos da escola, seus livros, sua lancheira. Mas a foto de sua mãe, aquela que ele havia carregado por tanto tempo, agora estava em uma moldura na mesinha de cabeceira, ao lado de uma nova foto, Dudu, Maria Eduarda e Célia, abraçados e sorrindo, no dia em que a adoção foi oficializada. Duas famílias. Uma perdida para as crueldades da vida, outra construída através de amor escolhido. Ambas importantes. Ambas reais. Ambas parte da jornada que fez de Dudu quem ele era. E enquanto a cidade dormia, enquanto o sinal da penha continuava piscando para carros vazios da madrugada, enquanto outras histórias de dor e esperança se desenrolavam em cada esquina do Rio de Janeiro, em um apartamento pequeno em Ramos, uma família improvável e perfeita dormia em paz. Porque às vezes, apenas às vezes, as histórias que começam com tempestades terminam com arco-íris. As histórias que começam com perda terminam com reconstrução. E as histórias que começam com um menino invisível em um sinal terminam com ele sendo visto, amado e transformado para sempre. Esta é a história de Dudu. Mas também é a história de todos nós. De todas as vezes que temos a escolha entre olhar para o outro lado ou estender a mão. Entre aceitar a injustiça ou lutar contra ela. Entre ver apenas estatísticas ou enxergar seres humanos. Que possamos todos ser um pouco como Célia. Um pouco como Dudu. Um pouco mais corajosos, um pouco mais compassivos, um pouco mais dispostos a acreditar que o mundo pode ser melhor, uma criança, um ato de bondade, uma família de cada vez.